E se o amor não fosse apenas uma emoção fugaz, mas o próprio alicerce invisível que sustenta a vida? E se por trás de cada respiração, de cada gesto e de cada silêncio houvesse uma força silenciosa nos conduzindo para algo maior, algo que não se explica, mas se sente? Ao longo da história, místicos, filósofos e mestres espirituais apontaram para a mesma direção: o amor como essência e destino da alma humana. Entre eles, dois nomes resplandecem como faróis em mares diferentes, mas iluminando a mesma costa: Jesus de Nazaré, no coração do cristianismo, e Jalaluddin Rumi, no âmago do sufismo. Jesus nos fala de um amor que se encarna, que se oferece como pão e vinho ao faminto de sentido. Rumi nos convida a um amor que dissolve fronteiras, um êxtase que nos torna pó diante do infinito. Ambos, cada um à sua maneira, revelam que amar não é apenas sentir, é praticar, encarnar, viver. Este não é um convite para um romance idealizado, mas para uma jornada radical, uma peregrinação interior, onde o altar não está em templos de pedra, mas no espaço silencioso entre um coração e outro. Prepare-se para atravessar palavras que não apenas descrevem o amor, mas que o despertam. Porque quando o amor se torna caminho, cada passo se transforma em oração. Quando Jesus disse: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei", João 13:34, não estava apresentando uma ideia abstrata, mas um convite encarnado. Ele não apenas falou sobre amor, ele o viveu em cada encontro, em cada gesto, em cada silêncio que curava. Nos evangelhos, vemos esse amor romper barreiras culturais, religiosas e sociais. Ao tocar o leproso, Jesus quebrou a lei da exclusão. Ao dialogar com a mulher samaritana, quebrou muros erguidos por séculos de preconceito. Ao perdoar a mulher adúltera, expôs que o verdadeiro amor não lança pedras, mas abre caminhos para recomeços. Este amor, chamado ágape pelos primeiros cristãos, não se baseia na reciprocidade. É amor unilateral, que não espera retorno. É o amor do bom samaritano, que interrompe a própria jornada para cuidar de um desconhecido ferido à beira da estrada. É o amor que se faz serviço, não discurso. A teologia cristã vê no sacrifício da cruz a suprema manifestação desse amor. Ali o Filho entrega a vida não apenas pelos que o amam, mas também por aqueles que o rejeitam. Trata-se de um amor que não calcula perdas ou ganhos, mas que se doa até o fim. E ainda hoje, esse chamado ecoa, não como um ideal distante, mas como prática diária. Amar como Jesus amou é oferecer atenção no mundo da distração, é estender compaixão num tempo de polarizações, é perdoar quando a lógica exige vingança. Talvez a grande revolução do Evangelho seja justamente essa: transformar o amor em presença concreta. Não um sentimento enclausurado no coração, mas uma força que se manifesta nas mãos, nos pés e na voz. E quando começamos a viver assim, descobrimos que não somos apenas seguidores de um mestre, mas participantes de um movimento que transcende séculos. Um movimento em que amar é o próprio ato de estar vivo. Na noite em que seria traído, Jesus fez algo que desconcertou até os mais próximos. Retirou o manto, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Naquela cultura, o ato era reservado aos servos, não ao mestre. Mas ali estava o próprio Filho de Deus, com uma bacia e uma toalha, mostrando que o verdadeiro poder se revela na humildade. O gesto não foi apenas simbólico, foi uma lição prática de que amar é servir, e que servir não é humilhar-se, mas elevar o outro. É reconhecer no rosto alheio a mesma dignidade que habita o nosso. A psicologia contemporânea confirma o que a espiritualidade já sabia. Atos de altruísmo não apenas beneficiam quem recebe, mas transformam profundamente quem dá. Servir reduz o isolamento, fortalece vínculos e desperta um sentido maior para a vida. É como se, ao cuidar do outro, estivéssemos curando também algo em nós. O sufismo ecoa essa verdade. Na tradição de Rumi, servir é um ato de dissolução do ego.
É abrir espaço para que o amor divino flua sem obstáculos. O mestre Sufi ensina que o que você faz por si mesmo morre com você, o que faz pelos outros permanece. No mundo de hoje, onde o individualismo é celebrado como virtude, o serviço é quase um ato de resistência espiritual. Não se trata de grandes feitos heróicos, mas de pequenas ações diárias. Ouvir com atenção, oferecer ajuda sem esperar algo em troca, cuidar dos invisíveis da sociedade. Quando o serviço se torna hábito, ele deixa de ser esforço e passa a ser expressão natural do ser. É o amor vestido de gesto. É o evangelho vivido sem palavras. É o caminho onde a espiritualidade desce do céu das ideias e pisa no chão da vida. E é nesse solo fértil, regado pelo cuidado, que floresce a próxima etapa dessa jornada. O amor que não conhece fronteiras, o amor que dança com o infinito. No século XIII, nas terras da Pérsia, um homem chamado Jalaluddin Rumi transformou sua busca espiritual em poesia. Suas palavras atravessaram fronteiras, idiomas e religiões, chegando até nós como um convite eterno. Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu me encontrarei com você lá. Rumi não falava apenas de um amor humano, mas de um amor divino, Ishq, tão intenso que consome as barreiras do ego. Para ele, o amor não é algo que possuímos, é algo que nos possui. É como uma correnteza que arrasta tudo o que não é essencial, deixando apenas a essência, a união com o amado. Em sua obra-prima, o Masnavi, Rumi tece histórias e parábolas para revelar que o amor é o próprio caminho para Deus. Ele fala de uma mariposa que se lança na chama, não por ignorância, mas por desejo de se tornar uma só com a luz. Ele fala da gota que não teme dissolver-se no oceano, porque sabe que, na verdade, já é oceano. Esse amor é arrebatamento e rendição. É dança e silêncio. É o êxtase dos derviches girando, simbolizando a órbita do coração ao redor do centro divino. Para Rumi, toda separação é ilusão. Entre eu e você, entre humano e divino. No amor, não há dois, só há um. Sua mensagem é radicalmente inclusiva. O amor verdadeiro não reconhece rótulos religiosos, fronteiras políticas ou barreiras culturais. Ele não exige que o outro se torne igual a nós. Ele nos convida a ver a beleza da diferença como expressão da mesma fonte. E ainda hoje, quando lemos Rumi, sentimos que suas palavras não envelheceram. Pelo contrário, parecem ter sido escritas para este exato momento da história, um tempo em que precisamos reaprender que o amor não se limita ao que é confortável ou familiar, mas nos chama a atravessar o desconhecido. E é nesse ponto que Jesus e Rumi se encontram. Dois caminhos que partem de mundos distintos, mas que desembocam na mesma verdade. Amar nas visões de Jesus e Rumi não é apenas um ato que se volta para fora, é também um mergulho profundo para dentro. É impossível amar verdadeiramente sem atravessar os labirintos do próprio ego. No cristianismo, esse processo é chamado de metanoia, uma transformação radical da mente e do coração. Não se trata de uma mudança superficial, mas de uma reorientação total da vida, em que passamos do eixo do eu para o eixo do nós. O amor nos obriga a desmontar as defesas que construímos para nos proteger, mas que, na verdade, nos isolam. No sufismo, há o conceito de fana, a aniquilação do ego. É a entrega tão profunda ao amor divino que as fronteiras entre quem ama e quem é amado desaparecem. Nesse estado já não se age buscando mérito ou reconhecimento. Age-se porque a própria natureza foi moldada pelo amor. A psicologia contemporânea começa a reconhecer o que místicos sempre souberam. Relacionar-se com amor genuíno exige um processo de cura interior. É preciso confrontar feridas, perdoar, aceitar imperfeições. O amor, quando verdadeiro, nos revela partes de nós que preferíamos manter ocultas e nos dá coragem para transformá-las. Essa autotransformação é muitas vezes dolorosa. Amar é expor-se, correr riscos,
abdicar do controle, mas é também o processo mais libertador. É no ato de se despir das máscaras que descobrimos a essência. Tanto para Jesus quanto para Rumi, o amor não é um prêmio conquistado ao final da jornada espiritual. Ele é o próprio caminho que nos molda durante a travessia. É a forja e o fogo, o escultor e a pedra. E quando entendemos isso, percebemos que amar não é apenas um dom que oferecemos ao mundo, mas a chave que nos abre para a nossa forma mais verdadeira. Há algo de misterioso quando olhamos para Jesus, o carpinteiro da Galileia, e para Rumi, o poeta persa do século XIII, e percebemos que, separados por séculos e culturas, falaram a mesma língua, a língua do amor. Não é a língua do dogma, nem das fronteiras institucionais, mas a linguagem silenciosa que une corações. Uma linguagem que não precisa de tradução, porque é compreendida por qualquer alma que já tenha amado profundamente. Jesus dizia: "O reino de Deus está dentro de vós." Rumi respondia séculos depois: "O que você procura está procurando por você." Um convida a olhar para dentro, o outro confirma que, ao olhar, seremos olhados de volta pelo próprio amor. Ambos enxergavam o amor como força transformadora, capaz de atravessar a rigidez das leis e dos preconceitos. Jesus rompeu barreiras religiosas ao tocar os intocáveis e sentar-se à mesa com pecadores. Rumi transcendeu divisões culturais ao afirmar que o amor divino está além de qualquer rótulo de fé. E talvez o que mais os una seja a maneira como viam o amor, não como um sentimento frágil, mas como energia que move o universo. Para Jesus, amar era agir, curar, perdoar, alimentar. Para Rumi, amar era dissolver-se até que não restasse mais separação entre amante e amado. Quando colocamos os dois lado a lado, percebemos que eles não competem em verdades, mas se completam em perspectivas. O Cristo do serviço e o poeta do êxtase nos lembram que o amor é tanto presença concreta quanto voo espiritual. É pé no chão e coração no infinito. Essa ponte entre eles nos convida a atravessar os abismos que criamos entre religiões, culturas e ideias. O amor, afinal, é a única linguagem que, quando falada de verdade, nunca é mal interpretada. E, se nos permitirmos caminhar sobre essa ponte, talvez descubramos que a distância entre Galileia e Cônia é apenas geográfica. No território do amor não há distância, há apenas encontro. O amor, para ser caminho, precisa ser vivido no corpo, na mente e na alma. Não basta contemplá-lo como ideia, é preciso incorporá-lo em gestos e hábitos diários. Tanto Jesus quanto Rumi nos deixaram chaves simples e profundas, para fazer disso uma prática constante. Inspirados em Jesus, podemos começar com a oração silenciosa. Não uma recitação apressada de palavras, mas um espaço de presença diante de Deus, onde ouvimos mais do que falamos. É nesse silêncio que a paciência, o perdão e a compaixão começam a brotar. Outra prática é o ato deliberado de compaixão diária. Pode ser oferecer um ouvido atento, um sorriso sincero ou uma ajuda inesperada. O importante é que seja intencional, uma escolha consciente de colocar o outro no centro, mesmo que por instantes. Rumi nos convida a entrar no amor por meio da beleza e do êxtase. Ler um poema e deixá-lo ressoar no coração como uma prece. Ou, como na tradição dos derviches, entregar o corpo ao movimento, girar, dançar, até que a mente se renda e só reste o coração pulsando ao ritmo da vida. Outra prática sufi é a recordação constante, repetir silenciosamente o nome de Deus, ou uma palavra que nos conecte ao amor maior, até que ela se torne a respiração natural da alma. E talvez a mais poderosa de todas as práticas seja cultivar a presença. Estar plenamente no agora, seja lavando a louça, caminhando na rua ou conversando com alguém. Pois, como ensinou Rumi, onde quer que você esteja, esteja com toda a sua alma. Viver o amor não é esperar grandes oportunidades, mas transformar cada momento em altar.
E quando fazemos isso, percebemos que o amor não é um destino que se alcança, mas um caminho que se caminha a cada passo. No fim desta jornada, percebemos que o amor, quando vivido como caminho espiritual, não se encaixa em definições estreitas. Ele é ao mesmo tempo serviço e êxtase, humildade e transcendência, silêncio e dança. É a ponte que une a Galileia de Jesus à Cônia de Rumi, e que pode unir também o nosso coração ao de quem caminha ao nosso lado. Talvez seja por isso que, ao olhar para a vida desses dois mestres, sentimos o mesmo chamado: amar como quem respira, como quem ora, como quem vive. Porque, no fundo, o amor não é algo que praticamos de vez em quando. É a forma mais profunda de existir. Que cada passo seu seja uma oração silenciosa, que cada olhar seja um reflexo do divino, e que, ao cruzar com alguém no caminho, você possa ser para essa pessoa um pequeno vislumbre do infinito. Onde o amor está, Deus habita. E onde Deus habita, não há separação, não há medo, não há fronteiras. Há apenas encontro. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem. E nos comentários conte qual prática de amor você quer viver a partir de hoje.